na DIC, Divisão de Identificação Civil e Criminal, na Rua Brigadeiro Tobias. Né? Por que razão? Não porque eu tenho algum problema na ferrovia, acontece que havia muito concurso e muita gente para entrar. E assim como eu, outros foram assim, dispensados. Um foi para colégios estaduais, outros foram para Tribunal Regional Eleitoral, aquela coisa assim. Né? E eu fui para a Secretaria de Segurança, lá na Brigadeiro Tobias, em São Paulo. E lá encerrei, né? Terminei minha carreira trabalhando lá. Por quase 3 anos, aí me aposentei. Porque então a aposentadoria era com 35 anos. Mas eu, como tinha insalubridade, igual tinha função de plantões, né, essa coisa toda, então era menos do que o normal. Certo? Era 30 anos, mas eu 25, porque tinha os anos de estudo que eu tive em Itaici, também contou a aposentadoria. Que eu tinha o curso lá em Itaici e a praticagem na estação de Itu. Então, contou os 2 anos de estudo. O senhor não chegou a trabalhar na estação de Itu, então? O senhor chegou a trabalhar na estação de Itu? Não, trabalhar não. Não. Só praticar. Tá. Na estação de Itu, eu praticava telégrafo, trabalhava na seção de despacho de mercadorias e também na seção de despacho de animais, né? Ajudava, né? Eu ia lá, ajudava o cara que já estava profissional da área lá, né? Já era efetivado como profissional, que era, no caso, era despachante, né? Que era do despacho de mercadorias comuns e os despachos que eram de animais, né? E o senhor aposentou? O senhor lembra o ano que o senhor aposentou? Mas, sinceramente, não é agora, faz bem tempo, viu? E o senhor lembra quantos anos o senhor tinha quando aposentou, mais ou menos? Isso 50 e pouco. 50 e poucos anos? 50 e qualquer coisa. Tá. E essa aposentadoria, como eu disse, né, em razão os anos de estudo que eu tive, contou para a aposentadoria. Certo. Teve esse problema de insalubridade que existia na profissão que eu exercia, que era menos, né? E contando, então quase que eu atingi, então, que era, vamos dizer, fosse 30 anos, né? Diminuindo os 4 anos, embora tenha sido 2 de estudo, então ficava só 30. Né? E assim, no início, qual que assim, quais as dificuldades que o senhor achou mais na ferrovia? Qual que eram as maiores dificuldades da ferrovia no início, assim? Que era uma coisa nova para o senhor? Bom, de princípio, o início foi o telégrafo, porque você ficava só ouvido, entendeu? Sim. Então você tem que prestar muita atenção. Você podia, por exemplo, existem algumas funções que você pode conversar e desempenhar o seu serviço. No telefone não, você está lá recebendo um telegrama, suponhamos, ou licenciamento de um trem. Você tem que estar atento, você está escutando e está escrevendo. Então, de princípio, assim, a gente ficava, opa, eu escuto aqui, eu escrevo aqui, então, para dúvida, molecão, né? Ficava meio assim, pô, E daí os mais tempo de serviço falavam assim, Vicente, calma, essa ansiedade sua aí não vai levar a nada. Você tem que ir devagar, você vai chegar lá. Então, é lógico, daí fui assimilando, né? Então, já quando acontecia lá, vamos dizer, salto chamado em tudo, eu ia lá, atendia, salto, PR, quer dizer, pedido de licença. Eu recebia, tranquilo e tal. Daí concedia a autorização, que o trem estava licenciado. Quer dizer, então fui assimilando, isso é natural, porque a gente fica empolgado, né? Então a gente já quer tudo de uma vez, mas não podia, tinha que ir devagar com a dor. E foi isso. Foi tranquilo. É legal comentar que o senhor falou antes, o que te levou mesmo à ferrovia, que os amigos do senhor falavam mesmo? Não, exatamente. Eu falo de um amigo que é José Carlos dos Santos, Zelão, que estava estudando lá. Né? Então eu falei, pô Zelão, mas que negócio é esse, pô, né? Eu
Falou, ah, Messias, eu vou dizer uma coisa para você. Viu? O pai dele tinha, inclusive, uma marcenaria aqui nessa rua, aqui um pouquinho para cima. Aqui. Jucão, meu pai do Zalão. Era Jucão e Zalão, era alto, sabe? Falei, mas o que é? Você falou, é negócio de bater nos pauzinhos lá e tal, e salsou, tudo, né? Agora o bom mesmo, rapaz, quando chega nas férias que a gente tem, é um mês no meio do ano, 2 meses no fim do ano, você pode viajar na Sorocabana inteira, não paga um tostão, rapaz. Falei, você está brincando comigo? Ainda ganha um saláriozinho para estudar? É. Falei, então deixa comigo que eu vou nessa. E daí fui lá, levei os documentos necessários para fazer a admissão, né? Estudei 2 anos, fui aprovado e aí que iniciei minha carreira de ferroviária. E assim, como que era o ambiente de trabalho na ferrovia? O que o senhor acha como que era o ambiente de trabalho? Olha, o trabalho era ótimo. Você tinha lá seu chefe, tinha subchefe. De certa forma, a maior parte, todos procuravam ajudar quem estava iniciando. Falava, olha, não faça assim, ó, se fizer assim é melhor, vai fluir mais o serviço. Então eu falava, pô, tem razão, pô, né? Quer dizer, então você vai absorvendo todas aquelas pequenas coisas. Papai, eu falava, tem razão, tal. Eu pegava e pá. Então os colegas, tudo bem, porque existia o respeito, mais velho do que eu. E idade em termos de serviço, naturalmente. E, de certa forma, estavam mostrando aí o caminho melhor para ficar bem adaptado na situação de iniciante, né, no caso. E os chefes também que tinham função. E dificilmente o chefão, por exemplo, já chefe, ajudante de chefe, então os ajudantes, o nosso contato era mais com os ajudantes. O chefe, vez ou outra, ele aparecia lá. Quer dizer, tinha amizade, e ele perguntava, vamos supor, Vicente, como é que tá o trem? Que é preferencial, por exemplo, trem preferencial, o que era? Era de perecíveis, né, que era os trens que transportavam gado, suínos. Tal do gado. E o vagão de petróleo lá, já saiu, já entrou no nosso trecho, já passou lá e veio vindo para cá agora. Que era o abastecimento que vinha de Paulínia, que fica em Campinas. Próximo de Campinas. E era isso, que também era transporte perigoso. Inclusive era a marcha reduzida, naturalmente, você já imaginou, alta velocidade, embora não fosse muito grande, mas tinha porque, se acontecia, isso já viu, né? O impacto da explosão, né? Natural. E era isso. Então tinha isso aí, transportes perigosos, transportes perecíveis, né? E a gente tinha que observar. A preferência maior, sem sombra de dúvida, era para os trens de passageiros. E também, quando acontecia, tinha o especial do governador. Já viu, né? Não precisa nem falar mais nada. Né? Aqui era a preferência total. Então ele saía de Júlio Prestes, mas daí o que acontecia? Quando, por exemplo, o governador vai viajar, vai para tal lugar, assim, sabe? Então, os engenheiros já faziam um horário lá, especial, para que a viagem do governador saísse de São Paulo, né, no caso da estação Júlio Prestes, e já fosse com todo o caminho livre. Só pararia em lugares excepcionais, por exemplo, para abastecer mantimentos, coisas parecidas, assim, alguma coisa assim que aconteceu. Ou uma coisa que aconteceu com o próprio trem, vamos dizer, uma avaria. Mas você já imaginou, né? O governador, você acha que tem avaria? De jeito nenhum. Era aquele pessoal de manutenção lá, todo bonitinho, você é o governador, cuidado, tal, negócio. Então, quer dizer, até uma luzinha, uma pequena luzinha, olha, aquela luz lá está queimada, não está apagando, não está acendendo, vamos lá. Então tinha esses cuidados. Então era comum o governador viajar de trem? Quando acontecia assim, principalmente quando chegava o quê? A época de eleição. Ia nas pequenas cidades, pequenas assim, vamos dizer, ia, por exemplo, para Osasco, que é a grande São Paulo, ia para Sorocaba, e outros lugares, por exemplo, Prudente, lugar
Alto Sorocabana, né? Então então tinha tudo um esquema bem montado. Dava preferência total. Paravam os trens e davam passagem tranquila para o governador. Você tinha, por exemplo, trem passageiro, como disse, o horário era alterado naquele dia. Tal trem parte meio-dia e 10 de São Paulo. Não, ele vai partir só depois das 13 horas. Porque tem que ter o homem. O homem que assina aquele papel que dá aumento para nós. Então, o senhor comentou antes também, lá na Barra Funda, no controlador de tráfego, quais linhas que o senhor controlava lá? Então, Barra Funda era assim, tinha um trecho que era controlado de São Paulo até Amador Bueno. Então era chamado de seção A. E essa linha era bidirecional, o que significava que ela tinha sinais tanto para ir até Amador Bueno como para voltar pela mesma linha, que tinha sinais em ambas as linhas, que é bidirecional, e de volta, certo? E depois ia de São João Novo, era Mairim, também havia duas linhas, mas aí ia com licença especial, que elas não eram bidirecional. Tá. Então, por exemplo, eu ia soltar o trem pela linha contrária, que ele ia para cá e ia, por exemplo, aqui pela direita, ele ia normal, sinais tranquilos. Se ele via, como não tinha os sinais, o inverso, né? Pela linha contrária, sabe? Então tinha licença especial para circular pela linha contrária. Depois, lógico, com o tempo era bidirecional tudo praticamente. Mas no princípio era isso aí. Então era unidirecional e não bidirecional. Então tinha esse problema. Depois ficou tudo praticamente natural, tanto a ida e na volta tinha os sinais também praticamente totais, né? Tanto na ida como na vinda e vice-versa. Então a seção A que o senhor falou... Ia de Júlio Prestes, que no caso de São Paulo, até Amador Bueno. Sim. Certo? Que era controlado. Como era o trecho que tinha maior congestionamento de trens, que tinha cargueiros, rápidos e subúrbios, então tinha um controlador, certo? E um riscador. O riscador é o seguinte, que tinha o gráfico que ele ia assim, à medida que ele passava em determinado local, que ele passava o sinal, então então o cara tinha que ir grafando com lápis. Então, o lápis, o vermelho, era passageiros, né? O azul eram os cargueiros. E também tinha o SOS, que era o socorro. Acontecia algum acidente, o socorro também preferencial. Então, era vermelho também, preferência máxima. Certo. E era assim. Os outros trechos que o senhor controlava, qual que era? Tinha os trens de passageiros, né? E vários subúrbios, trem de socorro, trem de manutenção de linha, que era lastro da via permanente, que ia para troca de trilho, quando o trilho estava com friso fino. Friso fino é quando afina de tanto uso, ele vai afinando aquela parte dela, que é um gominho assim. Sim. Então afina, então precisa trocar os trilhos. Então era lastro da via permanente, que ia assim, com uma espécie de goma, ele ia assim, bem ligado ao trilho, e aqueles trilhos assim, compridos, para que o pessoal da via permanente efetuasse a troca de trilho. Que era friso fino, então podia ocasionar descarrilamento dos trens. Esse friso fino, porque a roda não ficava fixa, né? Então ela era sair e ocasionaria o descarrilamento. Mas lá em São Paulo, na Barra Funda, não chegava a controlar para frente, Amador Bueno para frente? Da Barra Funda podia controlar até Iperó Santo Antônio, Tá. se houvesse necessidade. Certo. Então o que acontecia? Por alguma razão, deu um pane de São João Novo a Iperó, um pane, então o que acontecia? Existia um pequeno botão lá que tinha, que acionava aquele botão, então Barra Funda até Santo Antônio, só depois que veio chamar Iperó. Então controlava todo o trecho, né? Era tranquilo. E por algum motivo, então, controlava todo o trecho. Ligava lá e... Entendi. Muitas vezes, quando faltava energia, precisava de locomotivas não elétricas para rebocar os trens, certo?
E tinha séria dificuldade. Qualquer situação assim, de trânsito, né, existe dificuldade. Trem reboque, né, que era para rebocar. E aquelas coisas. Né? E as linhas Mairink Santos e também a linha que saía de Mairink até Campinas, onde era controlado essas linhas? A linha de Mairink Santos era por meio de licenças e staff. Licença era aquela que era pedido para o TDF. Então, como tinha Mairink Santos, tinha uma estaçãozinha que tinha assim, era Canguera. Então, o Mairink chegava e chamava Canguera. Tinha o código, né? Mairink era MK. Mairink. Na época, Mairink era com K e não com Q, com E. Então, era MK. E Canguera, eu não me recordo bem, porque era um trecho que não era trabalhado por nós do controle, né? Era por meio de licenciamento. Então, o que acontecia? Então, eu acho que era CG o código lá dentro do Canguera, não tenho bem certeza. Então, era licenciamento. E daí Mairink pedia para Santos: Mairink, estamos prontos para soltar o trem, pode soltá-lo. Então, a Mairink Santos, que era Santos que controlava. Certo. Ah, controlava lá em Santos? Então, de Santos controlava a Mairink Santos. Tá. Que tinha, por exemplo, a linha nova, que era da Universidade, até Evangelista de Souza, que chegava também, onde dava entrosamento lá com o Mairink Santos, Evangelista de Souza, era controlado pela Barra Funda. Tá. Certo? Mas só que não era pelo controle de tráfego centralizado, era licenciamento. Então era feito por nós mesmos também, que trabalhávamos no seletivo. Entendi. Também que contava. Universidade, pois não, tal trem, pode soltá-lo. Já tem licença, pode soltá-lo. E no CTC que era diferente, que era só por meio de sinais. Então, agora eu comecei a compreender. Porque eu só conhecia o sistema de licenciamento, que é o staff. É staff. Né? E aquele negócio pesadão, e vou dizer para você, era terrível. Viu? E, então era assim, o staff era um arco, certo? Que ficava o staff se chamava, fixado assim, né? Com o papelzinho, a licença. Então o que acontecia? Eu vou explicar isso melhor. Então, o telegrafista estava na estação assim. Então aqui ó, ele ficava com um dos staffs. Deixa eu só prender aqui. Pode falar. Então ele ficava com o staff e ia licenciar o trem assim. E com essa mão ele ficava assim. Certo? Então acontecia. O maquinista soltava primeiramente o staff aqui dessa mão esquerda, né? E com a mão dele lá ele pegava o da direita, que era o quê? Onde estava o staff com o papelzinho de licenciamento. Isso com o trem em movimento. O trem em movimento, aqui Tá. assim. Tá. Eu vou contar para você uma passagem sobre isso aí também, que aconteceu em Salto. Tá. Então, pá, tchau, tudo bem, voltava, sossegadinho. Então, e era serviço bem coisa. Depois lógico, foi melhorando todo o sistema de tráfego, aquele negócio todo, né? E daí começou o CTC em São Paulo, né? Aí era muito a prática, né? Mas quando o senhor começou no CTC, era uma novidade ainda? Opa, super novidade. Então tem acabado de chegar o sistema. Praticamente, pô. Então para mim foi super novidade, para mim. Para todos nós, né? Sim. Quando foi instalado o CTC, vieram até pessoas estrangeiras, tá, para falar com os engenheiros nossos, né? Certo. Para explicar como era a forma, os construtores, tudo. Explicar para os engenheiros nossos, e para o serviço de manutenção de tudo, né? E teve também uma espécie assim de curso para a gente ficar bem ilustrado no serviço. Certo. Porque licenciamento é uma coisa, agora você só no controle lá, e que nem o tráfego na rua, fazendo os sinais, você acionava, por exemplo, locação 1, era Júlio Prestes, que era o início da ferrovia, São Paulo, no caso. Então você acionava a locação 1, pá, acendia, estava na plataforma lá e ia sair o trem. E lá de Júlio Prestes só saía os trens rápidos e subúrbios. E saía outras composições que eram composições que ficavam lá paradas, que iam para ir para o depósito, para manutenção, né, para limpeza, aquele negócio todo. Quando terminava o trem que vinha durante a noite, que chegava em São Paulo por volta de 10, 11 horas da noite, trem rápidos.
Então ia uma locomotiva a diesel, pegava e trazia para fazer manutenção e limpeza dos carros de passageiros. E era assim. E como eu disse, né, o sistema podia ser controlado totalmente por Júlio Prestes. E Santos também, ia também lá, Mairic Santos. Né? Depois que chegava em Peró, já era outro trecho. Então o trecho era compreendido, que ia de Iperó até Presidente Venceslau, Presidente Pitácio, que era a final de linha, e o outro trecho que ia até Panorama, que era a divisa de São Paulo, deve ser até hoje, divisa de São Paulo com Mato Grosso, Panorama. Então era assim, chegava em Iperó, desmembrava os passageiros que iam para o ramal de Panorama e eu que ia para o Presidente Pitácio. Então, vou dizer, tinha, naturalmente, os passageiros já estavam todos acomodados dos carros de passageiros, né, deles. Então, saía de Iperó e saía. E esses lugares mais distantes eram controlados por onde? Era por meio de licenciamento e staffs. Mas de estação em estação ele ia tendo licenciamento de estação em estação? Estação em estação. Tá. Aí era... Muito leve. Muito leve. Então, essa linha que ligava Mairink até Campinas também era de sistema? Sistema, exatamente. Telegrafia. E o senhor falou que ia contar algo com de Salto? Ah, Salto então. Eu estava dizendo para você, né, você gosta de staff? Um colega meu, né, que era chamado Camarguinho. Camarguinho que era baixinho, telegrafista, tá? Então esse negócio de staff, então, o dia nós estávamos ouvindo, quer dizer, ele já era formado, né? Eu estava praticando. Nós estávamos no trem e tal, né? E ele foi trocar staff. Falei para ele, você segura com a mão direita e recebe o outro com a mão esquerda. E acho que na maçaneta da porta da locomotiva, ele deu o staff, o arco do staff. Sim. E ele caiu embaixo do trem, e a gente tem aquela curiosidade de quando está chegando na estação, de ficar na janela, assim, para ver o povo que está lá guardando o trem chegar. Né? E a gente, caiu embaixo do trem, não sei o que, né? Pô, todo mundo apavorado, caiu embaixo do trem e morreu. Quem enroscou o staff? O staff enroscou na maçaneta da porta da locomotiva. Tá. Que abria para uma polícia entrar lá dentro. Sim. Daqui a pouco sai, era baixinho, sabe? Telegrafista, Camarguinho. Sai lá, pô, tudo meio sujo, imundo e tal. Não é possível. Qual o pensamento? Ele tinha sido morto, pô. A locomotiva, as rodas da locomotiva, dos próprios carros, né, do passageiro, morreram. E ele saiu, rapaz, ele era baixinho, tudo imundo. Eu falei, nossa, não acredito. Saiu, tá lógico, eu meio arranhado, sujo, né? E foi assim. E tinha coisas bacanas. Por exemplo, você quer mais um caso também, que é triste. Mas começou a acontecer na cidade de Pirapitingui. Que lá tinha o sanatório dos leprosos. Sim. Então aconteceu, há muito tempo atrás, isso em 1900 e nada, vamos dizer assim, houve um suicídio coletivo. Porque eles estavam lá, porque eles já não tinham mais, não viviam mais, não tinham mais condições de viver junto com o pessoal, assim, são, né? E houve um suicídio coletivo lá. Fizeram, vamos dizer, um acordo entre eles, e todo mundo, de noite, ficaram no trilho deitado lá. Nossa. E foi uma carnificina, né? Nem, a gente nem procurou saber quantos eram, quantos mais. E para enterrar também, acho que fizeram, sei lá como é que O tempo que o senhor trabalhava na ferrovia, muito Não, eu era praticante nessa época. Tá. Acontece que eu ia muito em Pirapitingui, porque em Pirapitingui tinha lá um casal lá que trabalhava lá, que era conhecido dos meus pais, né? E, inclusive, esse que era chefe de estação lá, meus pais foram padrinhos de casamento deles. Que a esposa dele, Terezinha, trabalhava na fábrica de tecido São Luís junto com a minha mãe. E, então, né, eu ia muito para Pirapitingui ficar praticando lá, né? Então, né, daí minha mãe falou assim, filho, você nunca contou para mim esse negócio? Eu falei, mãe, como é que eu vou contar, né, o negócio dos leprosos lá? Mas você vai lá? Não, mas imagine.
Mas curioso sempre ia, né? Nossa, minha mãe ficava apavorada, né? Imagina, lepra, pô. Você imaginou por quê? Você ia visitar o hospital? Não, eu ia mesmo a serviço. Tá. Ia quando eu ia, os vagões, que iam descarregar os mantimentos lá pro sanatório. Tá. Era sanatório e ia pedir. Eu tinha que ir lá para fazer conferência, para ver se não tinha ninguém afanando, né? Certo. Você sabe como é que se afanar a mercadoria? Existe em qualquer lugar, né? Ia lá para você lá, 20 quilos de. 20 sacos de arroz, 20 sacos de feijão, enfim, todos os alimentos, né? Tá. Então tinha para conferir se estava tudo assim. E a listagem lá, eu ia só tchau, 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 tchau. E voltava. Mas nunca entrei assim, cheguei a ir lá na porta. Numa que eu não tinha curiosidade, o pessoal já falava, ei rapaz, você vai lá, você vê o pessoal tá faltando um braço, faltando uma perna, né? Ah, não, tá louco, eu não tô nem afim. Ah, não, nunca fui assim mesmo. Mas era, de certa forma, era bom que você aprendia mais, né? E ficar só aqui em Itu, como havia muitos praticantes na época, então não sobrava espaço para ficar praticando. Então eu tinha que dividir. Então por isso que a gente ia para Pirapiti. Salto também não ia porque já tinha bastante praticante lá. Tinha uma estaçãozinha pequenininha que ficava convenção, né, por causa da convenção de Itu. Convenção, mas também essa dizia que lá não tinha despacho, ela só fazia licenciamento de trens. Em Pirapiti é que tem mais movimento. O Lau falou que lá na convenção não tinha nem energia elétrica, não tinha luz. Não tinha também. Lá o Volpato. Era precário, né? Você era precário. Era que nem aquela música do Lampião, né? Lampião de gás, canta saudade você me traz. Então tinha, a própria estação tinha, aquela estação pequenininha, aquela plataforma pequena, e tinha o Lampião de gás. No Pirapiti também não tinha energia? Não, o Pirapiti tinha. Tá. O Pirapiti tinha que ter. Tinha um hospital, aquele negócio de sanatório, né, no caso. Sim. E convenção não, era Lampião mesmo. E Lampião lá não via querosene. Só mais tarde, lógico, que vieram eletricidade, a estaçãozinha era mesmo pequenininha. E por que razão? Eu acho que, inclusive, a estação de convenção ela foi criada porque o que acontecia? Que um pouquinho depois da estação, tinha uma passagem de ônibus, de carros, que fazia a linha Itu-Sorocaba. Certo? Passava Vila Nova e depois vinha Itu-Sorocaba. Então, era isso. Então, tinha que ter aquele controle. Tinha até o semáforo, e ficar aquela luz acendendo, né, para avisar que o trem estava passando, né, para evitar dar uma pegada dos carros. E era isso aí. Então ajudava, a estação convenção ajudava na própria pista de Sorocaba, que era a passagem de nível, é isso? Exatamente, passagem de nível. Então, ficava aqueles sinaleiros, né? Sim. Vermelho, né? Então, para os três já sabia que estava. E tinha também a cancela. A cancela é aquele negócio que descia assim, para fechar a passagem. No princípio tinha a guarda cancela, que depois com a eletricidade já não precisava mais. Que a própria eletricidade fazia essa cancela abaixar. É todo cuidado, né? Aí, os faróis de alerta e as cancelas para fechar o trecho lá, naquela linha de passagem de trem. Assim, para me compreender um pouco, eu estou tentando visualizar como que era o controlador de tráfego, o que era? Era um painel? Como é que era isso? Era assim, então eu explicava para você. Lavar a fuga. Tinha um painel que fazia assim. Júlio Prestes até Osasco. Até Presidente Altino, mas não precisava. Ele via assim como fazer, ele fazia uma curva em Presidente Altino. Daí ele fazia uma reta. Daí ele ia até Iperó, em linha reta. Bom, ia ter umas curvas, lógico, mas assim, não era. A única coisa que ele fazia era esse trechinho. Quando ele chegava, por exemplo, assim, que estava entrando em Presidente Altino e Osasco, ele fazia aquela curvinha assim e entrava. Daí era uma reta só. A única coisa que tinha eram as linhas que na época era de Amador Bueno até São Paulo, né? E de São Paulo a Amador Bueno, que era bidirecional, que podia os trens circular sem necessidade de licença, apenas pelos sinais, feito pelo CPC, Controle do Tráfego Centralizado, que eles diziam que era bidirecional, ida e volta, ida e volta.
e no trecho de São João Novo até Iperó, quando houvesse necessidade de um trem circular por linha contrária, por uma razão, que você teve um descarrilhamento na linha normal. Então existia licença especial de circulação por via contrária. Certo? Tá. Então era isso aí. Então tinha esse tipo. O controle até Amador Bueno era bidirecional e já o controle de São João Novo até Iperó, né, tanto ida e volta, era bidirecional. Os sinais, né? Sim. Que tinha duas linhas. E olhando o painel lá, com todo o trecho no painel, como é que você sabia que estava passando trens? Acendia luzes? Como é que era? Amarelinha. Eram as luzes dos trens circulando. Eu sabia que tinha naquela via tinha um trem, exatamente. Então a luz estava acesa. Então, por exemplo, quer ver, vamos supor o seguinte. Então vamos supor que aqui está o sinal. O trem passou esse sinal totalmente. O último carro ou vagão passou. Aquele sinal já ficava vermelho. Quando ele passava o próximo sinal da estação, que tinha dois sinais, um a cada da chegada e da partida, aí aquele sinal de trás ficava amarelo. E só iria ficar verde quando fosse liberado o segundo sinal da estação. Veja bem, estação, estação. Certo. Osasco entrada, Osasco saída. Agora nos trechos, daí não, os trechos já eram diferentes. Então os sinais passava lá São João Novo, que é o trem direto pro Zé. Então era liberado, quando ele passasse o próximo sinal já ficava liberado o outro. Certo? E o sinal amarelo, a pessoa o trem podia circular com cuidado, observando uma distância mínima, né? Circular com cuidado. E só poderia circular com velocidade normal quando desse verde. Quando desse verde, sinal que o próximo sinal estaria verde também. Amarelo, com cuidado. E vermelho, naturalmente, pare. Então, o senhor falou que estudou em Itaici, passou por Itu também como praticante, Piratingui, e depois foi para São Paulo, no Barra Funda. Barra Funda. Rua Barra Funda, 930, próximo do estádio municipal Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu. E depois, no final, depois do controle do tráfego, o senhor falou que foi na... DIC. Que era onde? Departamento de Identificação Civil e Criminal, na Rua Brigadeiro Tobias. E aí já não era mais na via em si, era um escritório. Era escritório de Identificação Civil e Criminal. Certo? Porque eu já estava em época de aposentadoria e havia muitos, em situações como a minha, de princípio de carreira, e outros concursados, né? Porque então para fazer o controle de trens já era concursados. Ia lá, fazia o estágio, tá, e prestava concurso. Então, nesse novo setor que o senhor trabalhou antes de aposentar, o que exatamente o senhor fazia lá? No setor que eu trabalhei antes de aposentar, eu trabalhava no setor, veja bem, na DIC, Divisão de Identificação Civil e Criminal. Quando eu fui deixado assim, como excedente. Não porque eu tenha cometido uma falta, é por excesso de contingente, assim, vamos dizer assim, para a entrada de novos. Certo. Então, daí eu fiquei lá, trabalhei quase 4 anos, daí me aposentei. Trabalhei em Itu também, no velório municipal de Itu. Depois que o senhor aposentou, o senhor veio trabalhar? Não, dentro das funções ainda. Comissionado também. Então, era assim, era um tipo, a ferrovia emprestou para... Exatamente. Como existia muitos funcionários para ser em início de carreira, então aqueles já estavam em época de quase aposentadoria, eles eram desligados da ferrovia, mas emprestados para outros setores. Porque era do governo, né? Então... Ou do governo ou do município, no caso o velório, né? Sim. Era da prefeitura municipal, no caso. Quer dizer, mas estava no governo, lógico. Sim. Então. Quanto tempo o senhor ficou no velório? Eu sei que eu dormia muito lá. Não sei precisava, não sei quanto tempo. Mas era assim, né? E trabalhei bastante, mas até lembra, né? Todos esses caras, tem coisa legal para chuva.
tristeza, esse negócio do pessoal lá de Pirapinguí, né, tudo. A gente não sabe se está certo, se estava certo ou estava errado. E, de certa forma, eles estavam em fase terminal também, né? Assim, saindo um pouquinho esse final na ferrovia, que o senhor ficou nesse órgão, né, que era um órgão burocrático, na ferrovia, que controlava o quê? Vocês viam assim a questão de folha de pagamento, a questão de funcionários? Não, nada disso. Aí, daí é o setor financeiro que fazia isso. Sim. Vocês viam o que exatamente? Agora é controle do tráfego centralizado. Não, depois disso. Depois disso. Onde o senhor ficou naquele prédio lá. Não, depois daquele prédio eu fui trabalhar na DIC, pô. Já é fora da ferrovia também, isso não tem. Isso é fora da ferrovia. Fazer carteira de identidade. Certo? Entende? Lá era a Divisão de Identificação Civil e Criminal, onde se fazia atestados de antecedentes, carteiras de identidade e também tirava para passaportes, visto de saída. Quer dizer, daí era... Então, onde fazia documentos. Documentos de identidade. Certo. De modo geral, passaportes também fazia, mas era para a Polícia Federal, não tinha nada com, mas também tinha aquele negócio que o cara, para tirar uma carteira de identidade de estrangeiro, tinha que apresentar o passaporte de estrangeiro. Né? Chegava lá com os dados, tudo, o certidão de nascimento, o negócio todo. Para nós brasileiros, a exigência era o título de eleitor, eles não tinham essa necessidade, salvo se fossem naturalizados. Daí então eles passariam a ter o direito de voto. Certo. Daí então ele tinha que ter o título de eleitor também. Então, ainda como funcionário da ferrovia, a ferrovia emprestou o senhor para trabalhar nessa DIC e depois no velório de Itu. Os dois lugares que o senhor trabalhou ainda estão na ferrovia, mas emprestado para esses lugares. Exatamente. Só que então, lá o salário sempre foi do governo. Certo. Qualquer circunstância. Daí depois, quando o senhor veio para o velório, daí que o senhor aposentou. Aí, se é finida a contradança. Por que ele perguntou o que ele fez em Campinas? Eu não sei. O que o senhor fez em Campinas? Em Campinas eu trabalhei também lá no controle de trens também. Ele parou. Entende? Que era ficar lá na... Mas foi depois do velório que o senhor foi para Campinas? Então, lá em Campinas eu também trabalhei no movimento. Tá. Que ficava próximo da estação, na Andrade Neves. A estação, vamos dizer, estava lá assim da frente dessa estação é Andrade Neves. E eu morava até numa travessia na Andrade Neves lá. E aí que ele aposentou? É aí que eu aposentei lá em Campinas. Então, lá em Campinas, qual que era a função em Campinas? Em Campinas eu trabalhava também na função de controle. Mas era igual de Barra Funda ou não? Não, lá não tinha nada desse negócio de tudo elétrico, não. Lá era tudo manual mesmo. Praticamente eu era assim, faz tudo assim. Quer dizer, que me pedisse, né? Ô, Vicente, o que você acha disso aqui assim, essa... Você não quer fazer para mim? Faça isso aqui para mim. Você senta um pouquinho para mim aqui, dá uma controlada aqui, eu vou almoçar. Eu já estava naquela de... farniente praticamente. Só que aí fugiu um pouco, porque ele ficou vários anos. Não, mas já estava farniente, né? Sim. Daí o senhor, nesse trecho, era controlava o quê? Campinas a Mairink? Não, tinha Campinas, era controlado até Mairink, né? Depois tinha na linha de Campinas, ia também para Paulínia, onde é o negócio do petróleo. Refinaria. Certo, refinaria de petróleo, também controlava, certo? Que na época tinha também a Mogiana, né? E era um outro trecho que não tinha nada a ver com a gente. Sim. Aí... Mas esse tempo ainda era Sorocabana, não era FEPASA. Já era FEPASA. Já era FEPASA. O tempo de Campinas já era... Então o senhor pega essa transição, então, de Sorocabana para FEPASA. Então, Sorocabana, FEPASA. Onde o senhor estava quando aconteceu essa transição? O senhor lembra onde o senhor estava trabalhando em São Paulo? Quando aconteceu Sorocabana para FEPASA? Eu estava em São Paulo, sim. Estava na Barra Funda. Quando houve a transição. Saiu do estado de Ferro Sorocabana para Ferrovias Paulistas Sociedade Anônima. E daí o senhor sentiu uma diferença no trabalho quando mudou Sorocabana para FEPASA? Mudou alguma coisa? Olha, eu nunca fiz questão de saber, para ser sincero, porque o serviço... Não mudou? Não mudou. O serviço era muito serviço bem bastante responsável. Do salário também
não alterou quase nada, quer dizer, passou de um órgão do governo para uma sociedade anônima, né? E eu não sei se também não teve nada assim. O salário continuou o mesmo, serviço idêntico. Então não sentiu diferença, então? Nada, no serviço, nada mudou. O serviço era o mesmo, controle de trem, naturalmente, mas nada que influísse de alguma coisa. Podia, naturalmente, algumas melhorias, né? Novas instalações de rede aérea, serviço normal, coisa normal, né? Mas assim, o serviço está sendo mesmo. Controle do tráfego centralizado. E o senhor ficou sabendo esse tempo de ferrovia? O senhor ficou sabendo de alguma greve, alguma coisa assim? Teve greve também. Teve greve? Teve várias greves. Ah, é? Mas isso a ferrovia como um todo ou mais centralizada em São Paulo? Olha, o greve teve quase da totalidade. A única coisa que do princípio eles faziam lá, que negócio, transportes imprescindíveis. Mas o que significaria? Seria, no caso, transporte de alimentos, transporte de gado, né? Mas agora eu pergunto para você, então já também, então não seria greve, né? Então era transporte total. E eu, para ser sincero para você, não fui furar greve, mas sempre dei sorte, que parecia incrível. Eu estava de férias. Ah, sempre a greve quando o senhor estava de férias? Mas não tem essa muita greve, então eu estava conseguindo sentar de férias. Por que acontecia? Os caras, por exemplo, queriam fazer greve em julho. Não era interessante para eles. Por quê? Eles queriam mais em julho, as famílias queriam férias em julho, né? Porque família, viagens, crianças viajando. Então eu procurava uns meses assim que não tinha todos esses finais de ano também não eram muito chegados. Quando havia festividades, enfim, eles não queriam. Então eu procurava um mês assim que, embora o prejuízo fosse muito grande. Porque você vê, o subúrbio de São Paulo, poxa, os transportes de passageiros que iam trabalhar em São Paulo, nossa senhora, e não ia lotado, pô. E época que não tinha os trem que eram identificados, que eles fechavam as portas. Ia ver e o cara ia do lado de fora. Do lado de fora. Então, quer dizer, era terrível. Então, assim, o transporte mesmo que eles faziam questão era desse negócio de alimentos. Alimentos perecíveis. Isso era... Então, mantinha só realmente a questão de alimentos, para não desabastecer a cidade. Exatamente. Né? Então, só isso. Mas assim, o trem de passageiros, outras cargas, parava tudo. O negócio era... O problema era do abastecimento de comestíveis. Sim. E abastecimento de gasolina, essa coisa toda. Mas, e a hora que depois era muito difícil, até pôr o negócio de gasolina, quando aparecem esses caminhões, né? Que via muito mundaréu, que a estrada ficava congestionada. Que daí até o próprio transporte também sofria problemas também. Por que razão? Porque os próprios maquinistas falam assim, não, por que eu vou trabalhar assim? Greve é greve, então tinha muitos que ficavam fora. Aí tinha que segurar greve, apoiavam, né? Era o normal, né? De uma grande firma, né? E qual que é o motivo da greve? Salários, geralmente salários. Geralmente salário. Era o salário normal, era o salário família, era o salário doença, era a aposentadoria, era o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, enfim, motivos, sabe, que a gente sempre é quase único, né? Dinheiro. Sim. Que movia a pessoa. Então era esse o problema maior mesmo, era o viu metal, sem sombra de dúvida. Assim, não sei se atualmente o senhor acompanha como estão as ferrovias e o senhor acha assim que assim, teve muitas mudanças desde o tempo que o senhor trabalhou? Como que será a ferrovia hoje? Será que teve muitas mudanças no trabalho ferroviário? Para ser sincero, atualmente
Eu não acompanho. Alguma coisa que a gente vê sobre ferrovia, a gente vê na televisão, jornais que alguma vez falam, ou leio mais parte de esporte, assim. Sim. Então, mas e o que a gente vê na televisão? Certo. Porque o trem lá, vou dizer, lá do Japão, agora tem o trem, não sei o que lá, que é super rápido, ultrassônico. Essas coisas assim, né? Agora, se houve melhoramentos assim no Brasil em termos de ferrovia, eu não ouço assim. Eu vejo televisão, eu não ouço falar, tal, houve melhoramentos, tal, transporte ferroviário. Sim. Não, quase não é noticiado também. Sim. Sei lá, né? Porque era legal, gostava, não se vê mais, se vê comentários sobre ferrovia, né? Mas é isso aí. Então, depois, assim, no final da ferrovia, o senhor chegou, assim, digamos, emprestado lá para a DIC, depois foi a questão do velório, depois o senhor foi para Campinas, e depois, mais ou menos, o senhor aposentou, então, o senhor tem mais ou menos... Eu estou quase 70 anos. Foi mais uns 50 anos que o senhor aposentou, o senhor tinha? 50 e pouquinho. Tá. E depois que o senhor aposentou, o senhor trabalhou em outro lugar ou não? Acho que não fiz mais nada. Aposentou, não fiz mais trabalhou. E atualmente, então, o senhor reside aqui com a sua irmã? Isso, exatamente. Atualmente os dois? Exatamente. E há muito tempo mora aqui? Ah, é? Eu era na casa sempre foi nossa. Então, meu avó, minha mãe, eu, depois eu. Então sempre foi da família, então. E assim, a cidade de Itu, né? O senhor mudou aqui para Itu quando era muito novo. Molequinho. E assim, o que mudou na cidade assim, de Itu? Assim, todo esse tempo que o senhor viveu aqui, o que o senhor acha de Itu? Assim, o que foi acontecendo na cidade? Bom, para ser sincero para você, é o seguinte, como eu não tenho andado muito por Itu, eu não posso dizer para você, mudou isso, mudou aquilo, mudou essas coisas todas. Sim. Bom, eu não passei por muitos lugares para dizer, mudou tal lugar. Antigamente era assim, certo? Você percebe uma das coisas que eu sei, por exemplo, que na Barão de Itaim, né, tem o Museu Republicano, a prefeitura dela lá, agora acho que não é mais. Não é mais. Tem a Igreja Nossa Senhora. Ele veio justamente morar comigo em 94, porque teve problema de saúde. Entendi. Entendi. Certo? Ele não sabe, não sai, né? E daí, assim, então, assim... Ele não sai de casa, ele sai desde esse momento, desde 94, então ele não parou de sair de casa. Em 94, ele veio para doente, ele foi internado, ficou numa clínica, depois ficou 2 anos depois numa clínica, quase 2 anos depois ele veio para a clínica. Tem esse problema, né? Ficou com esse problema. Que ele só tem memória antiga. Sim. E ainda, agora você vê que ele já está repetindo várias vezes, né? Ele persevera. Por isso que eu falei, talvez sem se marcar para você. Nossa, foi muito útil. Nossa, muito útil. E agora você vê que agora já está repetindo bastante, e do atual, né? Porque ele vê o jornal, ele vê o jornalzinho sorocabano que vem do... Sim, vem por todos aposentados. Ele pega lá no sindicato, ele não lembrou, ele esqueceu, porque foi quando ele ficou doente, né? Ele omitiu, né, Campinas, não tinha falado nada para você. Porque foi justamente, ele ficou vários anos em Campinas, ele aposentou em Campinas, voltando para a FEPASA. Entendi. Né? Mas esse foi o final. Foi o final. Campinas foi o final da pandemia. Mas ele já tinha, você viu, zerou, né? Não lembrou, né, de Campinas? Que foi quando ele ficou doente, né? Entendi. Certo? Eu não queria dar palpite, mas eu fiquei com você. Não, é legal, porque colabora, né? Sim, claro. E agora, se você ficar, vai pular. Eu já conheço, né? Estou com ele desde todo esse tempo, agora ele vai repetir, né? Sim. Então, assim, o que o senhor acha, então, de, assim, a linha foi tirada, não existe mais a linha Itu Salto, né? A linha antiga, só tem a linha nova. Então, o que o senhor acha, então, de repente, um trem turístico, vai ser feito na cidade um trem, Maré-Fumaça, turístico, as pessoas conhecerem porque hoje não existe mais, né? Os trens são todos trens diesel, né?
Então, o que o senhor acha de um trem turístico Maré Fumaça para as pessoas conhecerem entre Itu e Salto? Esse trem vai chamar Trem Republicano. O que o senhor acha disso? Eu vou dizer uma coisa para você, tudo bem, de certa forma é festa. Sim. Mas Maré